Olá, seja bem-vindo aqui ao primeiro vídeo de 2023. Eu vou fazer alguns vídeos durante essa semana de alguns reports sobre 2023, né? Então, começando o ano, vamos ver aí o que estava todo mundo prevendo, o que são os temas aí que vão fazer com que a gente discuta aí durante 2023. Eu selecionei esse primeiro, que foi um dos mais completos que eu li, que é um relatório da Coinbase Institucional sobre exatamente 2023, tá? Como sempre, eu vou colocar aqui na descrição o link para o arquivo, né, para o texto. Então, assim, quem quiser depois ir lá e ver o texto e ver mais detalhes, ler melhor, etc., fica à vontade, que eu acho que é interessante. Se você não se inscreveu ainda no canal, não esquece de se inscrever aqui, dar o like, ativar o sininho, aquele negócio todo, e vamos começar aí 2023 juntos com muita informação e muita experimentação, tá bom? Então vamos lá. Esse arquivo, esse texto, é um texto que vai falar sobre 2023, né, um texto da Coinbase, né, que é uma das principais exchanges aí, de cripto. Tá? Então ele começa, ele é bem denso. Opa, peraí que eu fui demais aqui. Vamos voltar aqui. Aqui, aí. Ele é bastante denso, né? E eu vou separar aí, eu vou entrar principalmente nesses temas aqui que eu já sublinhei, né? Quais são os temas que eles vêm para 2023? Bitcoin, Ethereum, discussão de Layer 2 e Layer 1 aí, que é uma discussão bem interessante que foi aí durante 2022, deve continuar em 2023. Stablecoins, NFTs e regulação, tá? Então vamos lá diretamente aqui para a parte, só uma nota aqui que eu separei. Isso aqui eu achei bem interessante. Essa nota do autor ele coloca aí sobre um conceito de índice de Sharpe. Índice de Sharpe é um índice do mercado financeiro que ele faz a relação entre volatilidade do ativo, né, e a trajetória dele. Então, assim, quanto maior o índice de Sharpe, significa que mais resultado ele deu em relação à volatilidade que ele tem. Tá? Então, assim, a gente via aqui que você teve um portfólio aí de Bitcoin e Ethereum, né, durante lá o bear market, lá 2018 e 2019, ficou bem abaixo de alguns ativos, depois acabou ficando bem acima, e agora meio tá em linha aí. Né? Então, assim, não foi tão diferente do que é o mercado financeiro tradicional. Né? Então, assim, ele até coloca depois aqui para frente que você tem uma correlação muito grande entre esses dois. Né? Então, assim, isso também é uma coisa que marcou 2022. Tá? Ele acha que temas como tokenização, DeFi permissionário e Web3 aí, sendo os principais temas aí para a gente discutir em 2023, né? E cita também um pouco da parte de NFTs, que ele acha que tem uma projeção bastante grande aí, bastante interessante, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, com casos de uso diferentes dos casos de uso de arte, né? Que foi o que a gente viu bastante em 2021, tá bom? Seguindo aqui, ele acha que são três coisas aí que vão ser os principais temas de 2023. Né? Uma fuga para a qualidade, né? Ou seja, assim, as pessoas buscando mais qualidade. Isso aqui ele abre menos espaço para aquelas altcoins, né, menores. Então, assim, ele acha que a perspectiva para esse mercado é bastante ruim nesse sentido, né, que vai ter um fortalecimento dos caras que são maiores e melhores estruturados. Né? Ele acha fala aí um pouco de uma destruição criativa que pode abrir bastante oportunidades para frente, né, e de um novo ciclo aí que pode estar começando. Né, então, assim, a gente pode estar chegando aí no fim do poço aí, começa a melhorar. Né, então, assim, aqui ele comenta que eu estava comentando lá a correlação positiva aí do BTC e do Ethereum, né, em relação ao mercado americano, né, de estoques, de ações, né, que teve bastante atenção aí em 2022, né, mas desde maio tem caído. Né, então, assim, uma correlação que foi muito mais alta no começo do ano do que depois, até porque se pegar maio, teve um caso específico do mercado cripto que era a Terra, depois a gente veio em novembro com um caso específico que é FTX também. Né, então, você tem vários casos específicos que acabaram fazendo com que isso descorrelacionasse, mas uma correlação ainda bastante grande. Né, se você vê a correlação do Bitcoin com o Ethereum, Bitcoin com o S&P 500 de 50,58 e do Ethereum de 0,57. Né? As correlações do Bitcoin e o Ethereum têm uma correlação muito alta entre eles, né? 0,90. Então, assim, eles andaram muito juntos aí nesse último ano e têm andado assim também nos últimos. Tá? Flight to quality, né? Então, assim,
Aqui ele comenta um pouco sobre essa dificuldade que as altcoins, esses projetos menores vão ter, seja de financiamento, seja de dificuldade de achar programadores, né? Mas ele coloca aqui também a parte de long-term holders de Bitcoin subindo bastante, né? O pessoal meio segurando e negociando menos aí para frente. Fala da narrativa do Ethereum, né? Que deve melhorar e que deve aí ajudar. Né? Então, assim, ele depois do que a gente teve o merge lá em setembro de 2022, isso deve ajudar ele a vir. A gente vai entrar, ele tem um capítulo específico sobre Ethereum, a gente já entra nele. Né? A descentralização, né? Então, um pouco aí em linha com o que se espera após o efeito da FTX, né? De que os protocolos DeFi ganhem aí uma perspectiva melhor por conta disso. Né? Isso aí deve se acelerar aí a partir de 2023. Tá? Eu achei esse gráfico interessante também, né, do Total Value Locked, o valor colocado nos protocolos de DeFi em relação a T-bill de 3 meses. Então, isso aqui é bem interessante porque ele faz uma correlação de taxa de juros no final das contas. Então, assim, se a taxa de juros começa a subir nos Estados Unidos e começa a ficar mais alto, os produtos de maior risco ou começam a ter as taxas mais altas ainda ou o valor alocado para eles cai. Né? Então aqui claramente a gente vê por N fatores, aí tem outros fatores que afetam, né? Mas isso aqui é meio que olhando aí no retrovisor, né? Que você pega à medida que a taxa de juros americana foi subindo, aqui está invertido, né? De 0 a 4,5, a taxa de juros americana foi subindo, o valor aí em DeFi foi diminuindo, né? O pessoal tirando dinheiro e colocando nos títulos americanos, né? Essa é um pouco uma conclusão que pode vir deste gráfico. Seguindo, a tokenização e tokens, né? Acho que essa é uma área que ele fala muito aí do que pode vir também. Né? Então, assim, a tokenização tanto de coisas reais, né? De pegar ativos do mundo real e tokenizar, quanto tokenização de ativos já do mundo virtual. Né? Então, assim, e olhando principalmente aí em resolver a parte de algumas ineficiências aí que o mercado de capitais tem. Né? Então, essa é uma coisa que eu aposto bastante que a gente vai ter também um grande desenvolvimento aí durante 2023. Tá? Onde vai vir a destruição criativa? Né? Então acho que a primeira que ele comenta é um pouco aí que a gente vai ter mais dificuldade, né, para as altcoins ou para os projetos menores irem atrás de funding. Né? Então assim, acho que é por causa da FTX e todo esse bear market acaba sendo consequência ou causa disso. É difícil ver o que puxa um ou outro, mas assim, a grande verdade é que no mercado bear market você tem menos perspectiva ou menos possibilidade de ter projetos pequenos sendo tendo uma alavancagem muito grande ou tendo uma hype muito grande. Né? Vai ter um ou outro, assim, a gente sempre tem nesse mercado, mas é menos do que a gente tem no mercado, quando a gente está falando do mercado de bull market, né? Bull market de crescimento. Mineração de Bitcoin, esse é um tema que ficou aí durante o final de 2022 e entra 2023 ainda com uma preocupação muito grande. Né? Você vê grande parte dos mineradores de Bitcoins aí com dificuldade. Né? Então aqui essa venda aí de 135% das coins que são mineradas aí é um exemplo. Né? Então assim, eles estão precisando de caixa, está todo mundo alavancado e compara equipamentos caros, no momento onde a gente tinha um preço do Bitcoin alto. Então assim, hoje a remuneração via o Bitcoin é menor, porque ele minera o Bitcoin num preço menor, o custo de energia está muito alto, ele teve um custo de capital muito grande feito também. Então isso aí, a gente vê muita capitulação nesse mercado e alguns dos grandes já pedindo até bankruptcy. É o momento de entrar ou não? Essa é uma coisa que acho que a gente tem que avaliar. Né? Então assim, nesses momentos, quando a gente fala, quando você tem sangue na rua, é o momento de olhar. Eu acho que a gente está num momento bastante delicado, mas o hash rate ainda não está caindo. Né? Então, assim, você ainda tem um hash rate caiu um pouquinho, mas ainda está muito alto ainda. Né? O que quer dizer que a dificuldade é muito alta. O mercado de mineração se ajusta. Né? Então, assim, quantidade de mineradores, e quando eles começam a ter menos mineradores, a dificuldade diminui e isso acaba gerando mais Bitcoin por capacidade de computação que você tem. Tá? É um mercado para a gente ficar de olho, né? Isso é específico do Bitcoin. NFT, no começo ainda, né? Então assim, a gente teve aí muito hype ali em 2023 com as coleções, a parte de colecionáveis,
né? Ele acha que é saudável a gente ter essa correção que teve aí durante o ano de 2022, né? Tanto de preço quanto de volume, caiu bastante o volume de NFT também, né? Então assim, mas ele fala que a gente pode ter coisas aí que vão surgir fora desse mundo de arte, né? Por exemplo, identidade digital, tickets de entradas, subscription ou membership de alguma coisa. A gente vai ter novidade aqui no canal sobre isso, né? Acho que eu sempre falo muito que a gente tem que a educação, o sucesso vem de educar e experimentar, né? O Fintrender aqui vai experimentar alguma coisa com NFT aí logo em breve eu divulgo e a gente vai ficar todo mundo sabendo, mas é nesse sentido aqui de membership, subscription, né? A tokenização supply chain, né? Então assim, ele acha que tem muito espaço aqui para ter muita coisa sendo desenvolvida durante esse ano agora de 2023, que deve dar aí uma novo gás aí para o mercado de NFT e fora do mercado de arte digital, tá? A reguladora, eu acho que isso é um tema que veio aí depois da FTX, né? Então assim, em 2022 a gente teve vários problemas de alavancagem ou de fraudes, né? Então assim, a gente deve ter aí alguma coisa do regulador vindo um pouco mais para tentar ajustar ou dar mais segurança ou mais confiança para o investidor em relação a isso, tá? A prática de lending, né, de empréstimos em cripto, isso aí caiu muito durante o ano de 2022. O que a gente teve foi um fluxo enorme de dinheiro saindo aí de cripto para voltar para o mercado tradicional, né? Ele acha que é um tema que volta em 2023, acho que é bastante eficiente a forma como o blockchain usa, né? Então ele comenta até de dois protocolos, que é o Compound e o Aave, que são protocolos bastante grandes desse mercado, que não tiveram problemas nem com a Celsius, nem com a Three Arrows, nem nas crises tiveram, então eles funcionaram normalmente e melhor ainda, né? Ele comenta até aqui que esses protocolos aqui, tanto a Celsius quanto a Three Arrows, né, repagaram os empréstimos para esses dois protocolos como sendo as primeiras coisas que eles fizeram para ter acesso ao colateral que eles estavam lá, né? Então assim, pô, super bom, né? Se você num momento de crise, o cara te paga o empréstimo. A razão disso é porque eles são todos os dois over-colateralizados, né? Então, assim, para cada, sei lá, 150, 120 dólares de colateral que você coloca lá, você consegue tirar 100, 90 dólares, né? Então, assim, é melhor para você pagar o empréstimo porque você retira mais dinheiro quando você está em crise. Então, assim, isso é uma coisa bastante interessante e muito boa e que aconteceu agora em 2022. Né? Isso aí deve abrir perspectiva boa aí para 2023 também. Instituição... A adoção institucional segue crescendo, ele é bem otimista em relação a isso. Ele fala desse path aqui, dessa trajetória aí para frente, né, que os institucionais eles fizeram uma pesquisa em outubro de 2022, né, então assim, eles acham que, a grande maioria dos institucionais acha que esse movimento continua, e eu acho que é capaz de ser o grande trend de 2023, é um pouco desses institucionais, porque institucionais em geral, eles demandam um tempo para chegar, né? Então assim, eles começam, tem estudos, tem toda a burocracia interna dessas grandes empresas, mas a hora que começa a rodar a máquina, né, essa máquina vai, né? E eu acho que eles já têm confiança suficiente, já começaram isso, né? E acho que deve continuar, né? Tem obviamente sobressaltos aí com FTX e companhia, mas eu acho que é uma tendência que deve continuar junto com a tendência de tokenização, né? Que é o que está vindo aí, que vai ser puxada por eles. Ele entra no capítulo 2, que ele vai falar especificamente de Bitcoin. Aqui eu vou falar um pouquinho, aqui eu achei que não tinha nada muito interessante aqui nesse começo, né? Então assim, uma coisa interessante aqui, né? A grande maioria, aí, se a gente pega a média móvel de um mês aí, dos compradores de Bitcoin, não grande maioria, quase 50%, é um dos máximos aí que a gente teve desde 2010, né? Desde a criação do Bitcoin, está debaixo d'água, né? A grande maioria das contas compraram a valores mais altos do que o Bitcoin está hoje. Tá? Não sei se isso quer dizer muita coisa, mas foi uma curiosidade interessante que eu vi aqui no relatório. Tá? Seguindo, aí ele vai falar dos mineradores, é uma situação bastante complicada, né? Quando ele escreveu esse relatório, a gente não tinha ainda a Core Scientific pedindo bankruptcy, né? Pedindo parte de falência, né, e pediu já, né, foi começo de dezembro, metade de dezembro, se não me engano. Né, então, assim, a gente tem grande parte desses caras grandes aqui de cripto, de mineração, de Bitcoin, com problemas aí
de liquidez, né? Então, assim, quando você vê aqui, ó, Core Scientific era uma das que mais mineravas aí, mais minerou Bitcoin entre janeiro e novembro de 2022, né? Então, se ela pedindo concordata, né, não é bom, né? O que ele vê também é e aí jogando para o outro lado também para ver, né, ok, os mineradores em geral estão com problemas, etc., mas ele vê alguns pontos que podem fazer esse balanceamento e fazer com que o hash rate não caia tanto, né? Uma é que a Rússia começa a investir mais pesadamente nisso, né, para aproveitar a capacidade de energia que ela está lá, ela não está conseguindo vender energia para muitos lugares por conta da crise, então por que não pegar essa energia e minerar Bitcoin? E outra que ele comenta também de alguns países como China, que você está voltando um pouco a mineração até como uma forma de sair de controles de Estado, né, de ser controles de moeda, etc. Não sei se isso aí se sobrepõe à crise, provavelmente não, né, mas eu acho que tem que ver aqui, porque aqui deve estar também em algum momento, deve ter oportunidades interessantes aí para entrar em mineração. Tá? Comenta sobre a Lightning, né? A Lightning é uma Layer 2 do Bitcoin, né? Uma discussão muito grande aí se ela vai em algum momento deixar o Bitcoin escalável, etc. Tal. Ele comenta depois um pouco mais para frente aqui que também a dificuldade que você tem é que você não tem stablecoin dentro da rede Bitcoin, né? Então assim, e aí, né? Como é que vai estar? Aqui ele fala desse projeto, né, chamado Taro, não conheço, preciso dar até uma olhada, até anotei depois para dar uma olhada, não sei o que é, mas é um projeto que quer montar aí algum stablecoin dentro da rede da Lightning, pode ser que isso ajude a adoção, né? Eu acho que sem stablecoin é difícil, porque a gente tem ainda o Bitcoin, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum são ativos de altíssima volatilidade, e aí dificulta se fazer a parte de transações, compras, etc. Tá? Mas de qualquer forma, a Lightning aí crescendo bastante aí durante esse ano também. A preocupação em termos de preço para o Bitcoin durante 2023. Né? Esse é um fato importante. Né? Mt. Gox está preparando aí para fazer o pagamento na devolução em 2023 dos valores. O valor é relativo, ele tem aqui, o valor é bastante alto, né? Algo como 141 mil Bitcoins, né? 2,4 bilhões aí a preço de dezembro. Né? Então assim, eles estão esperando até dia 10 de janeiro sair isso daí. Isso é uma coisa para botar no radar aí para quem acompanha muito preço. Ele coloca três coisas que podem mitigar isso em relação a ter uma venda maciça de Bitcoin aí quando isso for divulgado. O que eu diria que a principal aqui é essa aqui, né, que essa repagamento não deve ser de uma vez, né, não deve todo mundo receber no mesmo dia tudo, eles devem dar uma escalonada nesse pagamento, o que deve ajudar aí para que a gente tenha o efeito de preço menor. Tá? Esses outros dois que ele comenta aqui, de quem recomprou, né, ele tem essa Fortress que recomprou aí muito de crédito aí de quem tinha Bitcoin com 80% de desconto, né, ele foi acumulando, etc. Mas ele é um cara de cripto que tem um acordo com a Pantera, tal, então talvez possivelmente não vendesse. É difícil falar, né? O que eu aposto mais para efeito de preço é mais nisso, né, da gente ter um espaçamento entre essa devolução aí da Mt. Gox para que a gente não tenha um efeito de preço imediato. Tá? Entrando em Ethereum, Merge, né, de setembro mudou tudo aí, né? Transformou o que eles chamam de um monolítico em um blockchain modular, o Bitcoin, né? Foram várias coisas que foram implementadas, ele saiu ali de Proof of Work para Proof of Stake e abre espaço aí para várias atualizações para frente. Tá? Ele comenta que 2023, 2022 não foi ruim para o Ethereum, né? Então o número de transações diárias aí caiu muito pouco em relação a 2021, né? Ou seja, praticamente de 1,27 para 1,13, muito pouco, né? E sugere aqui de certa forma que no bull market o Ethereum possa estar numa posição técnica muito boa aí para performar bem, né? Então comenta aqui sobre o Shanghai Fork, que deve colocar parte da pressão de preço para baixo, né? Deve fazer o staking, liberar o staking, né? Todo mundo lá fez o staking do Ethereum 2.0, que está lá bloqueado o valor até. Com o Xangai isso deve ser liberado, né? Então tem que ver quanto isso vai fazer o supply aí e quanto isso poderia afetar preço para o Ethereum, né? Mas ao mesmo tempo essa saída do Ethereum, essa saída do staking, essa nova regra de staking
pode fazer com que muito do supply que você tem de Ethereum vá para staking, né? Porque hoje é uma discussão mais complexa. Você faz o stake, você não sabe quanto, você sabe quanto você vai ganhar lá mais ou menos, mas não sabe quando você vai poder tirar aquele dinheiro, né? Quando tiver essa regra mais clara, deve fazer com que as pessoas façam mais stakes e que o percentual que hoje é muito baixo de staking de Ethereum, 12,9, pode chegar aí na média 50, 75, que é mais ou menos o que a grande maioria dos protocolos tem. Tá? Então, assim, no mercado financeiro a gente sempre fala aquela história, né, de que dinheiro não entra por onde ele não pode sair. Né? Então, assim, você sempre tem que ter a janela aberta para os dois lados. Né? Então, assim, hoje aqui, no caso do Ethereum, a gente só tem para um lado, tendo para os dois lados, é capaz que isso melhore, e aí você não tem efeito de preço, na verdade pode ser até o contrário, né? Que mais pessoas vão fazer staking, vai ter um valor a mercado para ser negociado de Ethereum menor, isso pode ser altista de preço. Tá? Então é um pouco dessa visão. Fala de vários upgrades que a gente tem aí para frente, aqui ele fala que esse withdrawals, né, do Ethereum 2.0 aí vai entrar agora no Xangai, né, isso já está definido, mas que ainda tem algumas indefinições em relação a outras coisas que podem entrar, né, coloca aqui também a parte dos roadmap que o Vitalik colocou ali, né, com Surge, Scosh, Verge, Push, todas essas próximas fases para os próximos 5, 10 anos aí do Ethereum. Comenta um pouquinho também sobre resistência a censorship, né, que ele começa a ter, né, depois do merge, mas assim, é uma discussão muito grande ainda, principalmente quando a gente fala de MEV. MEV é um tema que eu estudei um pouco aí no último trimestre, eu preciso me inteirar um pouco mais, tá, mas é uma coisa que é bastante importante aí dentro da consolidação, como é que você faz os blocos, né, acho que é bem interessante em relação a isso. Se você souber sobre isso ou quiser e puder ou quiser vir bater um papo comigo, coloca na descrição aqui algum lugar, me acha que tenho todo interesse aí de a gente bater um papo e entender um pouquinho mais do que é MEV e como ele funciona. Tá? Restaking, né, restake alavancagem, né, ele comenta aqui um pouco sobre, tem um caso desse Eigenlayer aqui, né, na verdade é que você depositaria o stake faria o staking do Ethereum para virar lá um dos validadores do Ethereum, né, e pegaria esse token do staking e colocaria com ele, ou faria com que, no caso aqui o exemplo que ele dá, que o endereço de withdrawal daquele staking fosse para ele e não para você, né, você daria a garantia daquilo lá, o protocolo poderia ter uma outra remuneração em relação àquilo. Tá? Então assim, mas com risco também de que se não desse certo, também ele tinha acesso àquele teus Ethereums. Tá? Então aqui é uma coisa meio tem que pensar um pouco, mas pode ser uma nova fonte de receita e uma nova fonte de novos projetos aí para frente com riscos consideráveis. Layer 1, Layer 2, né? Então assim, ele fala aqui, até me surpreendeu, 140 Smart Contracts Enabled Blockchains, cara, é muita blockchain que já tem. Eu sabia que era bastante, mas não tinha ideia que eram 140, né? Bastante, né? Então assim, tá lá no DeFi Lama, acho que fazia um tempo que eu não via lá, mas assim, é impressionante a quantidade de blockchains que você tem, né? Então assim, ele comenta aí que a gente teve aí algumas poucas mudanças, a não ser a Terra Luna que sumiu, né? E a Optimism aí que cresceu bastante, né? Então assim, acho que é importante também, essa é outra coisa importante também que não estava no meu radar, que é o quanto a Tron cresceu, né? Então a Tron está hoje a terceira maior blockchain em termos de volume aí, né? Subiu de 2 para 10, né? Bastante aí, né? Tem que dar até uma olhada em como é que estão usando, quem está usando e para que estão usando o Tron, tá? Eu nunca usei, não tenho muita ideia de para que é. Eu sei que tem muitas operações entre exchanges que acabam sendo feitas via Tron por conta de preço, de fees, etc., de serem mais baratas, tá? Mas não sei quais os cases para ela começar a ser utilizada como sempre. A blockchain da Binance também, BNB, BSC aí como sendo aí uma das principais, aí a segunda em relação ao Ethereum, mas uma dominância muito grande aqui do Ethereum em relação a isso também, tá? O Ethereum continua sendo o principal aí em relação a blockchains, e aí considerando tanto Layer 1 como Layer 2, acho que vale a pena colocar também um outro ponto que eu coloquei, essas Layer 2 da Ethereum crescendo bastante, né? Polygon, Arbitrum, né? Que são coisas relativamente recentes, Polygon, Arbitrum, Optimism, né? São blockchains relativamente recentes, Layer 2 do Ethereum, que cresceram bastante aí no último ano também.
tá? Uma coisa que ele comenta também é que assim, essas Layer 2 ou Layer 1, né, que o tráfego, o tráfego de dados nas redes não teve muita correlação com o preço dos mercados, né, com o preço do Bitcoin, do Ethereum, etc. Né, e comenta que isso daqui pode também dizer que você tem uma demanda por coisas de escalabilidade, né, escalabilidade com velocidade e com transactions fees mais baratos, né? Então assim, pode ser que isso, pode ser não, na visão dele, isso tem aí uma coisa interessante, que tem uma demanda por isso. A dúvida que ele tem aqui é se isso aí vai ser um negócio que the winner takes it all, né? Você vai ter que pegar mercado e crescer e você vai ser o maior, ou você vai ter aí uma convivência de algumas dessas Layer 2 de cripto. A ver. Tá? Essa aqui eu achei bem interessante também, quando ele fala aí do FAT Protocol para o FAT Application. Né? Ele fala aí de uma história de 2016, que era um texto bem interessante, que fala assim, diferente do Web 2, onde a aplicação é o que tem o que tem o valor aqui em Web 3 é o protocolo. Né? A ideia de que assim, você não poderia ter nada embaixo da rede Ethereum, por exemplo, que valesse mais do que a rede Ethereum em si, porque ela seria onde ela varia. No Web 2 a gente não tem isso, né? Até porque a internet não vale. Né? O que você tem é que você tem todas essas, não tem valor, a gente não consegue mensurar, mas você tem todas essas Amazon, Apple, etc., que são as aplicações valendo muito mais do que a rede. Né? Então assim, aqui ele discute um pouco, pô, será que é isso mesmo? Né? Mas o que você vê hoje é que você tem já, se somar tudo que você tem embaixo da rede Ethereum, já vale mais do que a rede Ethereum. Né? Então assim, todas as aplicações de todas. Então assim, a gente vai de um valor do protocolo para um valor de aplicação, né? É uma coisa a se ver. Isso, para quem vai fazer investimento de longo prazo, é uma coisa a se pensar. Né? Você vai investir aí numa L1, numa L2, ou você vai investir numa aplicação direto. Né? Então, assim, tem que dar uma olhada, porque pode ser aí que esteja tendo uma mudança nessa coisa, o que é interessante. Vamos ver, a ver. Uma das coisas que ele comenta. Stablecoins, né, domínio enorme, aí, crescimento enorme aí durante 2022. Né, então, assim, nesse flight to quality de cripto, você sai de coisas voláteis, né, e vai para coisas menos voláteis. O dólar é o principal. Né, então, assim, mas você tem aí o SDT e o SDC como sendo as duas principais aí que cresceram bastante durante esse ano, a despeito de toda a discussão que se tem em relação a tem lastro, não tem, etc. Os dois continuam aí no final de 2022 no 1 para 1 com o dólar para você trocar. Tá? Vai ser o killer app, né? Vai ser o que vai acabar com tudo. Stablecoin vai ser isso. Né? Eles acham que é uma das grandes oportunidades que a gente tem em cripto, né? Porque elas vão fazer esse papel crucial aí de aumentar a adoção, né? De fazer com que a gente tenha mais gente utilizando, mais gente entendendo o que são os mecanismos e as funções de cripto. Né? Então ele comenta aqui que você tem funções hoje que são pouco utilizadas, né? Que podem ter um potencial grande, como pagamentos, né? de que você quiser pagar, né? E câmbio, né? Emissão de ordem de pagamento de um país para outro. Né? Ele acha que a demanda vai crescer, né? E com mais protocolos de DeFi melhorando, mais ainda. Né? E acha também que aí, dado que isso já é uma percepção que não é só dele, ele acha que é uma percepção do mercado em relação a isso, e todos os protocolos começaram a dar uma olhada para emitir as suas próprias stablecoins. Né? O Curve, o Aave, né? E tudo mais. Ele acha também que vai ter um escrutínio muito maior dos reguladores em relação a isso. Né? Para os Estados Unidos, especificamente, ele acha que a gente vai para uma legislação que aí para o full backed, né? Que vocês vão ter que ter todas as stablecoins com um lastro de 100% ali no mercado americano. E chegamos a NFTs. NFTs aí um potencial gigante, né? No que ele estava vendo. Mass adoption aí, ele acha que vai chegar. Tá? Então ele comenta, fala da parte de digital art que ele comenta, mas ele acha que a parte de digital art tem um probleminha ali, né? Porque ele cria pequenas barreiras, uma barreira quase inexistente para os criadores, né? Então que faz com que você consiga chegar muito rápido, mas que você sature o mercado muito rápido.
né, e comenta aí que só 5% hoje dos NFTs tem efetivamente liquidez ou algum valor, né, dos NFTs de arte, né, os blue chips, e o resto aí é muito pequeno, apesar dessas blue chips ainda terem caído aí durante 2022, acompanhando um pouco o mercado cripto como um todo, né? Então assim, ele acha que a gente vai ter aí um adoption de NFT em vários segmentos, né? Então ele cita aí vários exemplos aqui de coisas que aconteceram aí nos últimos meses, né, em relação a empresas como Starbucks, Adidas, New York Knicks, Reddit, etc., utilizando isso. Ele acha que as empresas vão cada vez mais utilizar e ver um potencial para a utilização de NFTs, seja na forma de gastos em marketing ou criar projetos aí, né, para chamar o pessoal dos non-native crypto para dentro, né? Acho que é uma coisa bem interessante aí de você ajustar a sua audiência, segundo eles, tá? Ele comenta o caso do NS, né, que foi um mega sucesso que utiliza NFTs, né, mas ele fala também que temas como identidade digital, footprint mapping, Sobald tokens and tokenization of reward assets, todos esses daí são coisas que a gente deve ter aí, que deve aumentar durante 2023. Comenta um pouquinho da gaming, da indústria de game também, que tem um potencial bastante grande. A dúvida que ele tem é quem vai puxar isso. Vão ser os games nativos de cripto ou os games já das grandes empresas, né? Ele acha que é uma discussão grande aqui, porque as grandes empresas têm caixa e têm muito volume de dinheiro, já tem milhões de usuários. Pode ser que elas colocam alguma coisa de NFT dentro mesmo sem o usuário saber, né? Só para controle delas e para ajudar no operacional delas, né? Parte de royalty é uma parte interessante de NFT, principalmente de arte, né? Que tem uma discussão um pouco aqui se vale ou não, como é que se ajusta isso. A parte de regulação, isso aqui ele fala, que a gente sempre fala aqui, né? Que vai ter que ter uma regulação, acho que os casos de 2022 mostram isso, mas que você tem que tomar cuidado para não ser muito a mão pesada, né? Porque a gente pode ter algum problema e pode segurar a inovação em relação a isso, né? E ele comenta também que quem vai puxar isso é os Estados Unidos, né? Ele acha que os Estados Unidos vai ser aí o flipping point, né? O inflection point em relação à regulamentação de cripto no mundo. A grande discussão é que agência regulatória que vai tomar conta disso, né? Então tem uma briga nos Estados Unidos, em vários países do mundo, né? Se é Banco Central, se é CVM, se é algum órgão de proteção de investidores, quem vai tomar conta nisso, né? Então assim, os Estados Unidos está um pouco nessa fase aqui. Você já teve o SEC se pronunciando, a Security Exchange Commission, que é equivalente à CVM nossa, né? Que ele quer falar assim, isso daqui, Digital Assets deveria ser com a gente, deixa a gente tocar aqui, né? Então assim, é um pouco do como é que vai ser. Ele acha que durante o primeiro trimestre ou semestre de 2023 a gente deve ter novidade em relação à regulamentação americana. Isso deve ajudar bastante. Ele comenta aí das legislações da Europa também, né? Ele acha que a Europa, por exemplo, está bem mais avançada em relação ao MiCA, né? Então assim, isso é um framework bastante mais robusto do que os Estados Unidos têm hoje, né? Para a UK a gente deve esperar alguma coisa para 2023, né? A Suíça é um pouco mais avançada aí, com a FINMA sendo o principal órgão para controlar isso. Fala da UAE também, que fala que tem também lá alguma coisa lá no Oriente. África, um pouco mais atrás, não comenta nada sobre a América do Sul, comenta um pouquinho de Ásia. Aqui eu não entrei muito a fundo também, mas para quem quiser um pouquinho mais entender desse overview de legislação no mundo, é bem interessante, porque ele faz um resumo de todos os países aqui. Então acho que vale a pena você entrar lá e ver. Uma pena que eles não comentem nada de América do Sul, né? Então assim, o Brasil está fora, mas o Brasil a gente sabe, conhece, sabe que está bem avançado. Teve a regulamentação de cripto que passou aí no final do ano passado também, e agora deve vir para as regras intra-regulação, né? E aqui depois ele vem com o MBA institucional, um pouco mais da história, discussão deles, tá bom? Eu acho que era isso. A ideia aqui era trazer um pouco desse relatório. Eu acho que aconselho todo mundo depois a dar uma passada. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, até para ver alguns pontos aí que você tenha mais interesse e coisa. Não esquece de dar o like aqui, de compartilhar com amigo e amigo que gosta desse assunto. Obrigado pela audiência. Um ótimo 2023 pra gente aí. Tchau, tchau.